Esse vídeo é pra você que não quer tiltar com o seu filho te trollando, te chamando de noob toda hora. Que não entendeu nada, né? Bom, se você tem um filho gamer, você já deve ter se deparado com vários desses termos no dia a dia dele e você não tá entendendo nada do que seu filho tá falando. Eu separei 12 termos muito legais que eles utilizam no dia a dia para ajudar você a decifrar os códigos do seu filho e entender de uma vez por todas o que ele tá querendo dizer. Então fica comigo aí até o final do vídeo para você desvendar esses termos. Cara, eu não tanquei esse começo não, velho. E é óbvio que eu fiz aqui a minha lista, porque eu não tenho memória de tartaruga, né, para lembrar de todos esses termos. Tartaruga tem memória boa? Acho que é tartaruga, né? Então vamos continuar. Bom, primeiro termo, vamos falar sobre trollar. Trollar, ele vem do substantivo troll, que na internet é aquela pessoa que tá atrapalhando a sua experiência ou tá avacalhando o seu jogo, se matando à toa dentro de um jogo. Então é aquele cara que tá ali pra te atrapalhar, ou pra zoar, ou pra atrapalhar a sua experiência. Então trollar significa mais ou menos zoar. Então quando a pessoa fala, fulano me trollou, significa que fulano me zoou, ou fulano me passou pra trás, ou fulano atrapalhou o jogo, né? Fulano trollou o jogo, significa que ele atrapalhou o jogo. Então trollar vem do substantivo troll, beleza? É óbvio que tem termos que não dá para traduzir, porque é impossível traduzir literalmente o que está acontecendo. Mas vou tentar chegar o mais próximo disso. Vamos para o próximo aqui. Rushar. Rushar vem do verbo rush do inglês, que significa você ir com tudo em cima de uma estratégia. Então quando a pessoa fala, vou rushar na base, né, significa que ele vai direto, né, como se fosse uma ponta reta, direto para a base, não vai parar para fazer nada. Então, eu rushei a tarefa, significa que eu fiz a tarefa do começo ao fim sem nenhuma distração. Vamos para o próximo aqui, tiltar. Tiltar significa você perder a linha, ou seja, você se estressar. Então, imagina que tem um troll no seu time, né, lá no começo. O troll começou a atrapalhar o seu jogo e você está tendo uma experiência ruim. E você começa a se irritar com aquele cara. Então você está ficando tiltado. Eu tô tiltado, cara, eu tô tiltado! Ou seja, você está ficando irritado com aquele cara que está atrapalhando o seu jogo. Uma outra forma de você ficar tiltado é quando você está morrendo toda hora dentro do jogo. O cara que está jogando contra você é melhor do que você. E aí você começa a ficar irritado, frustrado e quer sair do jogo. Então, tiltar significa se frustrar, se irritar. Então, quando a pessoa fala, você tiltou, significa que você perdeu a linha, você perdeu a razão, mais ou menos isso. Bugado. Bugado vem de um termo da programação que chama bug. Bug é quando tem algum erro no código, ou seja, tem um código que está ali, mas ele não está funcionando. Então, tem algum bug dentro daquele código. E quando a pessoa fala assim, o meu jogo tá bugado, significa que o meu jogo tá com algum problema que não tá funcionando perfeitamente. Então, fulano bugou, né? Significa que às vezes a pessoa tá falando alguma coisa e ela esqueceu o que ia falar. Então, buguei. Ou seja, travei, né? Deu um pau na minha cabeça, deu um pane na minha cabeça. Então é mais ou menos isso. Quando a pessoa fala que tá bugado, significa que não tá funcionando do jeito que era para funcionar. Ok? Vamos pro próximo. GG significa good game. Normalmente, antigamente era mais utilizado quando você terminava o jogo e se o jogo foi bom, você fala GG. Então o jogo foi bom, good game. Só que tem uma variação dele que é quando você fala GG easy, ou seja, GG fácil. Que significa quando você quer meio que menosprezar os caras do outro time falando que o jogo foi fácil. Ou seja, os caras são ruins e vocês são bons. Então existe esse termo aí, essa variação. Quando você fala GG easy, significa que você está menosprezando, digamos assim, a galera do outro time falando que você é melhor. Vamos pro próximo. Dropar. Dropar vem do verbo to drop, do inglês, que significa deixar cair ou derrubar, alguma coisa nesse sentido. Quando a gente fala dropar dentro de um jogo, significa que assim, vamos supor que eu matei o inimigo e quando eu matei o inimigo, ele derrubou um item. Então ele dropou um item.
Então eu vou lá e pego o item e esse item virou meu. Ao mesmo tempo que, eu quero passar um item meu pro meu amigo. Eu vou dropar ele e o meu amigo vai pegar o item do chão. Então dropar significa você derrubar o item, né? De uma tradução mais literal. Então, não consigo pensar em outro contexto que é utilizado o dropar, tá? Vamos pro próximo. Gankar. Gankar significa quando outros integrantes do seu time, junto com você, eles atacam de surpresa uma pessoa dentro de um jogo. Então imagina que o normal seria você contra uma outra pessoa, né? 1 contra 1. Só que vem um amigo seu te ajudar. Então você gankou aquele inimigo. Então significa que você atacou ele de surpresa. E o gankar também é utilizado em alguns contextos. Tipo assim, a pessoa me gankou. Então a pessoa me assustou, a pessoa me surpreendeu, alguma coisa desse tipo. Não é tão utilizado em outros contextos, mas dentro dos jogos é um termo extremamente utilizado, né? Gankar. Farmar. Farmar significa você cultivar ali alguma coisa. Dentro de um jogo, quando eu falo assim, eu vou farmar dinheiro, significa que eu vou trabalhar, eu vou ficar jogando focado em fazer dinheiro no meu jogo. Eu vou farmar item, então eu vou ficar focado em farmar os itens, em criar os itens. Então, nesse contexto do jogo, significa isso. Ele ficou farmando o jogo inteiro. Ele não ajudou a gente a destruir os objetivos. Ele só ficou farmando. Ou seja, eu só fiquei coletando itens. Eu só fiquei pegando dinheiro no jogo. Eu não fui ajudar o meu time. Então, quando a pessoa fala isso, né? Ficou farmando, significa isso. Ficou acumulando alguma coisa, tá? Então, farmei nota 10 na escola, só tirei nota 10, então acumulei várias notas 10 dentro da escola. Vamos para a próxima, buildar. Buildar vem também do inglês, né, que é o verbo to build, que significa construir. Então, dentro de um jogo, você pode buildar uma casa, né, construir uma casa, né, no Minecraft, buildar um dispositivo, alguma coisa assim. Só que também você pode buildar os seus equipamentos, que significa você construir os seus itens, né? A minha build significa quais são os itens que o meu personagem tem. Então, quando o aluno ou a criança usa o verbo buildar, ela tá pensando nisso. Então, alguma coisa que você construiu ou os itens do seu personagem. Vou buildar a minha árvore de talentos. Então, a sua árvore de talentos são os poderes que você seleciona para o seu personagem. Então, quando você builda isso, você está construindo alguma coisa. Beleza? Spawnar. Spawnar também é um termo que às vezes as pessoas usam as crianças usam fora do contexto de jogos. Spawnar também vem do inglês, que é to spawn, que significa você surgir, né? É como se o inimigo spawnou ali, o inimigo surgiu ali. Ou, o item tal spawnou em tal lugar. Então, o item surgiu naquele tal lugar. E às vezes as crianças usam no termo de pessoas. Então, falar, minha mãe spawnou na escola sem me avisar. Então, a minha mãe apareceu na escola sem me avisar. Algo que é construído de surpresa, ele aparece ali do nada. Ele é diferente do gank, né, que a gente falou lá atrás. O gankar é você atacar o inimigo de surpresa. O spawnar é você aparecer lá do nada. Então, eu fiz uma festa de aniversário e fulano que eu não gosto spawnou lá. Então, normalmente é utilizado às vezes nesse contexto assim, de a pessoa surgiu lá do nada. Noob, que é um termo bem antigo, né, dentro do contexto de jogos. Noob é aquele cara que é ruim dentro do jogo. Então tem a diferença do noob pro newbie. Newbie é o cara que é novo no jogo, então ele tá aprendendo a jogar, ele é um cara iniciante, né, digamos assim. Já o noob é o cara que ele já tem um tempo de jogo, mas ele é ruim, ele não conseguiu se desenvolver ali nas habilidades dele e ele não consegue. Moisés! Não consegue, né? Então, eu sou muito bom jogando de mago, mas eu sou noob jogando de arqueiro, por exemplo. Então, quando alguém chama de noob, significa que você é um pouco ruim, ou um pouco limitado, ou você não está conseguindo desempenhar aquele papel muito bem, tá? E por último, o termo tankar, que também vem de to tank, que é você absorver impactos, né? Você absorver ali dano, absorver ataques, coisas desse tipo, né? Então, quando você fala assim, eu tô tankando isso, significa que eu tô aguentando, eu tô suportando isso. Só que dá para ser utilizado num outro contexto também, que é, por exemplo,
você deu risada de alguma coisa que talvez não era engraçada. Às vezes alguma pessoa caiu ali e você, ao invés de ajudar, você começou a rir. Mas quando você, às vezes, tem esse tipo de atitude, você fala assim, eu não tanquei ver aquela pessoa cair. E aí eu comecei a rir. Então eu não aguentei. Eu não suportei, entendeu? Mas nesse sentido é um sentido irônico, não, um sentido sarcástico. Só que você pode falar no sentido de, eu não tô tancando essas críticas, eu não tô aguentando essas críticas, tá bom? E eu separei aqui um bônus que talvez você ouça bastante, que você às vezes não entenda, que é o foi de base ou simplesmente F, letra F, que significa quando a pessoa morreu no jogo. Então, o fulano foi de base, ou F pro fulano. Só que também pode ser utilizado em outros contextos. Então, eu tô muito cansado, eu vou de base, eu vou dormir. Eu não quero mais ficar nessa escola, eu vou de base. Eu fui de base na prova, ou seja, fui mal na prova. Então, esses foram os 12 termos, né? Na verdade, eu trouxe 2 bônus, né? Então, foram 14 termos que o seu filho usa no dia a dia e que talvez seja importante você saber para decifrar aí os códigos que ele fala. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo e se eu esqueci de algum termo ou se eu expliquei de um jeito que não deu para entender, eu quero que vocês deixem aí no comentário para eu saber e para eu gravar uma nova versão, uma parte 2, alguma coisa desse tipo. Então deixa aí a sua visão sobre isso nos comentários que eu quero saber. Um grande abraço e nos vemos na próxima.